Olá, seja bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e você está no curso de Direito do Consumidor para fornecedores. Se você é um lojista, um comerciante, um empresário e quer aprender como se relacionar com os consumidores, quais são os seus direitos e obrigações, você está no lugar certo. Esse curso foi desenvolvido para pessoas leigas, ou seja, não são juristas, não são advogados, juízes, promotores. Não que as informações não sejam técnicas, importantes e corretas, mas a linguagem não tem aquele juridiquês para dificultar a compreensão. Então é uma linguagem para quem trabalha no dia a dia na relação do fornecedor-consumidor. E antes de começar o nosso curso, deixe-me me apresentar. Eu sou advogado, especialista em Direito do Consumidor pela PUC de São Paulo, mestre em Direitos Fundamentais, professor há quase 20 anos e quero te ajudar a entender melhor essa disciplina. A primeira coisa que vocês precisam aprender é o conceito de consumidor e de fornecedor. E acreditem, é um pouco mais difícil do que vocês possam acreditar. Para definir se existe uma relação de consumo, então vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor, aquele que deve estar disposto lá na sua loja, no seu comércio, nós precisamos então definir essa relação. E sempre haverá relação se de um lado existe o fornecedor e do outro o consumidor. E vocês vão descobrir que às vezes existe uma das figuras, mas do outro lado não se caracteriza ou como consumidor ou como fornecedor. E o Código de Defesa do Consumidor começa nos seus artigos 2º e 3º exatamente isso, definindo quem é consumidor, quem é fornecedor. A primeira figura, então, a primeira pessoa que a gente vai ter que compreender são os consumidores. Quem é consumidor? O código traz alguns elementos que vão identificar se a pessoa é ou não consumidora. A primeira informação importante é que consumidor pode ser tanto a pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Sim, uma pessoa jurídica também pode ser consumidora. No entanto, a pessoa jurídica vai ter certas características, certas peculiaridades, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Por hora, saibamos disso. Pessoa física ou jurídica. E mais, a lei fala que é a pessoa que adquire ou utiliza. Então, consumidor não é só aquele que compra, que tem a nota fiscal, que tem o recibo, mas também quem utiliza, mesmo que não tenha adquirido. Imaginem que vou fazer uma festa na minha casa, trago vários convidados e eu sirvo para eles uma bebida. Essa bebida eu comprei no supermercado. Eles não compraram, eles só estão bebendo dela. Se eles passarem mal porque essa bebida estava estragada, porque não foi bem armazenada, teve um problema na produção dela, todos aqueles que beberam a bebida também são consumidores. Então a prova da relação de consumo não se faz com uma nota fiscal, e sim demonstrando que você consumiu aquele produto. Outro exemplo é aquela amostra grátis. A pessoa não adquire, não compra a amostra grátis, mas se ela pegar uma amostra grátis de shampoo, utilizar e o cabelo dela cair, por exemplo, estamos diante de uma relação de consumo também, mesmo que não tenha pago por aquele produto. Agora, o ponto principal para definir se uma pessoa é ou não consumidora é que ela tem que ser destinatária final. Mas o que significa isso, de destinatária final? Ela não pode revender a coisa. Se eu vou no centro de uma capital, compro vários produtos, volto para minha cidade e revendo isso, eu não sou destinatário final e, consequentemente, não sou consumidor e não aplico o Código de Defesa do Consumidor. Então, se a pessoa compra uma coisa com o objetivo de revender, com o objetivo de ter lucro, ela não é consumidora. E isso faz uma diferença enorme. Porque se não vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor, vai aplicar outra lei, que é o Código Civil, e que ele é bem menos protetivo, não tem tantos direitos, tantas garantias para a pessoa. Por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, a garantia é legal. Mesmo que o consumidor não receba lá um termo de garantia, ele tem garantia, ou de 30 ou de 90 dias, e a gente vai estudar isso dependendo do tipo de produto, mas no Código Civil, não tem garantia legal, a não ser que tenha colocado isso em um contrato.
Então, saber se a pessoa é consumidor ou não vai dizer se aplica uma lei ou a outra lei. E se for o Código de Defesa do Consumidor, ela vai ter muito mais proteção. E se não tiver o Código de Defesa do Consumidor, aí essa proteção não é tão grande. Outro momento que isso vai aparecer é lá no artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe que o fornecedor, que o comerciante, limite quantidades para serem vendidas por o consumidor. Sabe aquela frase assim, limitamos a vender 10 unidades por consumidor? Como regra não pode. O código não permite que limite essas quantidades. Mas, se quem estiver comprando não for um consumidor, for uma pessoa e que não está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, essa regra não se aplica. Por isso que muitos supermercados colocam essa regra. Olha, determinado produto lá que está em promoção, só 10 unidades por pessoa. Se for o consumidor e ele bater o pé, ele vai levar o produto, porque você não pode limitar. Mas por que o supermercado faz isso então? Porque muitas vezes quem vai comprar lá não é consumidor. É um outro lojista, um outro comerciante que, por exemplo, tem um pequeno bar no seu bairro e vai lá comprar bebida para revender no seu bar. Lembra que eu falei? Se não é destinatário final, não é consumidor. Então esse pequeno dono de bar que compra para revender não é consumidor. E aí o supermercado pode limitar essa quantidade, porque não está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. E muitas vezes o supermercado lá fala, não vou vender. Aí chama o gerente e muitas vezes o gerente tem que fazer o quê? Entender o que aquela pessoa está querendo fazer. Se ela explica, olha, é meu aniversário, eu vou levar muitas pessoas, eu preciso dessa quantidade, o que o gerente deve fazer e geralmente faz? Vou liberar para você então. E aí evita um problema. Mas se ele na conversa perceber que a pessoa é um comerciante, está comprando para revender, então não é destinatário final, ele pode falar, não vendo. Vai ser limitado a 5 unidades, vai ser limitado a 10 unidades. E aí ele está protegido pela lei, porque ele não está obrigado a vender, porque é uma relação entre particulares, regida pelo Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Então ele perguntando lá, percebe, o que você vai fazer com tanta bebida? Não, é que eu tenho um barzinho e vou vender. Pronto. Ele já entendeu a situação e pode fazer essa limitação. Mas eu disse para vocês que a pessoa jurídica também pode ser consumidora. E aí tem um probleminha que precisamos resolver, porque eu acabei de dizer que quem é destinatário final é consumidor, mas que quem não é destinatário final não é consumidor. Agora, imaginem que uma empresa, uma pequena empresa, vai comprar álcool para fazer o seu perfume. Esse álcool não é um insumo de produção? Ele não está usando esse material para produzir um outro material, um outro produto? E agora, será que ele seria ou não, então, consumidor? Por quê? Ele é destinatário final do álcool, ele não vende álcool, mas ele está transformando aquele álcool em um outro produto. Nesse caso, a maior parte dos professores e dos tribunais entende que só será consumidor essa pessoa jurídica que adquire o produto e vai transformar em outro produto se ele for vulnerável. Por exemplo, imagine uma senhora que compra lã para costurar, fazer um cachecol e vender. Ela é vulnerável, uma pessoa não só economicamente, tecnicamente, juridicamente vulnerável em relação a esse grande fornecedor de lã. Então, nesse caso, os tribunais entendem que mesmo que use como insumo de produção, é relação de consumo. Agora, se for uma grande empresa, uma grande fabricante de perfumes comprando álcool, aí não estaria protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Seria uma relação entre empresários, de direito empresarial, de direito comercial. Tá? Então não é que não tenha direitos, mas é regida por outra lei. E nós estamos preocupados em saber se é ou não comerciante. Então, uma pequena empresa, um escritório de contabilidade que compra lá, por exemplo, papel sulfite para usar nas suas impressoras, se for uma pequena contabilidade, é relação de consumo, ainda que tenha comprado com o seu CNPJ, sendo pessoa jurídica. Então, resumindo o que nós falamos até agora, consumidor. E na relação de consumo tem que aparecer deste lado consumidor. É pessoa física ou jurídica
que adquire, ou seja, compra, mas também quem só utiliza, e que seja destinatário final, não pode querer revender a coisa. Se esse era o objetivo, revender, não é relação de consumo. E nós terminamos falando que se for uma pessoa jurídica que use esse produto como insumo de produção, que é aquele produto para transformar em outro produto, também será consumidor se ele for vulnerável economicamente, tecnicamente. E por fim, uma última informação importante sobre consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 17, ele fala que será também equiparado a consumidor, então não é bem um consumidor, mas é equiparado, é como se fosse um consumidor, a vítima de um evento danoso. Por exemplo, imagine que existem várias pessoas passando numa rua, e nessa rua tem um shopping, o shopping exploda. E essas pessoas que estavam passando na rua são atingidas. Ora, ainda que elas nem tinham pretensão de entrar no shopping, ainda que elas nunca tenham comprado naquele shopping, elas são consumidoras, porque elas são vítimas de um evento, de uma relação de consumo. O shopping não estabelece uma relação de consumo com aquelas pessoas que compram lá? Então, se tiver um acidente que deriva dessa relação de consumo e que atingiu outras pessoas, essas pessoas também podem cobrar indenização pelo Código de Defesa do Consumidor. Há alguns anos em São Paulo teve a queda de um avião sobre várias casas, um acidente muito triste na região do aeroporto de Congonhas. Ora, aquelas pessoas que estavam nas suas casas e que muitos faleceram, outros perderam seus bens, sua casa, nunca tinham comprado da TAM a passagem aérea. Talvez nunca tivessem voado de avião, mas como elas foram atingidas por esse evento danoso e que era de uma relação de consumo entre os passageiros e a TAM, eles também podem se valer do direito do consumidor. Mas lembrando, tem que ser uma relação de consumo anterior para essas vítimas poderem usar o Código de Defesa do Consumidor. Agora, se duas pessoas batem o carro numa rodovia e atingem um terceiro, essa relação não era de consumo, eram duas pessoas, dois particulares que estavam com seus carros. E aí essa terceira pessoa não pode usar o Código de Defesa do Consumidor. A relação anterior tem que ser de consumo. E o outro lado dessa relação? Se de um lado a gente aprendeu o que é o consumidor, do outro lado, para ter uma relação de consumo, precisa de um fornecedor. E quem é o fornecedor? O código fala também, é toda pessoa física ou jurídica. Então, já saiba, uma pessoa física, alguém vendendo um bombom na rua, também é um fornecedor. Ele está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, não é só a pessoa jurídica. Até porque seria muito desonesto, desproporcional usar o código só para a pessoa jurídica e a pessoa física não. Aí todo mundo não ia querer criar uma empresa, porque aí não estaria sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Então, é pessoa física ou jurídica que exerça qualquer participação na cadeia de produção de um produto ou serviço. Então, quem fabrica, quem importa, quem comercializa, qualquer pessoa dentro da cadeia de consumo, da cadeia de produção, é fornecedora. Então, não importa se ela fabricou, ou se ela vendeu, ou se ela só importou. Todas essas pessoas são fornecedoras. Mas, um detalhe, para que se configure essa pessoa como fornecedora, ela tem que desenvolver essa atividade de forma habitual, rotineira, com o objetivo de lucro. Simplesmente a venda de um produto não é uma relação de consumo. Por exemplo, se eu vou vender meu carro para o meu vizinho, ele é destinatário final, lembra que nós estudamos? Ele é destinatário final. Ele está comprando para ele usar, não é para revender. Mas eu sou fornecedor? Não. Por quê? Porque eu não exerço essa atividade de forma rotineira, habitual, com objetivo de lucro. Eu não sou um comerciante de carros. Eu tenho um carro, não quero mais ele e quero me desfazer. Então, nesse caso, eu não sou fornecedor. Eu sou um particular que está vendendo para um outro particular. E aí não aplica o Código de Defesa do Consumidor. Aplica o Código Civil, que é outra lei, mas que para a gente não interessa. O que interessa é que não aplica o Código de Defesa do Consumidor. Agora,
Se eu compro um carro, vendo, eu falo, nossa, olha, eu ganhei um dinheirinho isso, e começo a fazer isso de forma habitual, com o objetivo de ganhar dinheiro, eu me torno um fornecedor. Ainda que, como eu falei, eu não abro uma empresa para isso, que eu não esteja recolhendo os impostos, você é fornecedor e a pessoa que comprar de você vai poder usar o Código de Defesa do Consumidor. Então não importa o tamanho dessa empresa, pode ser aquela senhora que vende, sei lá, um leite fermentado na sua rua, lá de porta em porta, alguém que vende ali, o vendedor pracista que vai de porta em porta, ele também é fornecedor. E um detalhe importante que muitas pessoas confundem, condomínio não é fornecedor. Então, se você mora num condomínio de prédios, de casa, a sua relação com o condomínio não é uma relação de consumo, porque o condomínio não exerce isso como atividade de lucro. O condomínio é apenas uma divisão entre aqueles proprietários de uma coisa comum para repartilhar ali os custos da coisa. Então é um prédio que tem custos ali com portaria, com a piscina, com a academia, e as pessoas vão repartir esses custos e escolher uma pessoa que é o síndico para administrar. Então você não pode entrar com uma relação de consumo contra o condomínio. Pelo contrário, o condomínio é que muitas vezes é consumidor. Por exemplo, quando ele contrata uma empresa para reformar o portão eletrônico, o condomínio é o consumidor, ele é destinatário final, como nós estudamos. Se o condomínio contrata um engenheiro para fazer a reforma da piscina, o condomínio é consumidor. Então ele não é fornecedor nem para os condôminos. Tem lei própria para reger a lei condominial, a reger a relação entre as pessoas e os condomínios. E tem só um tipo de fornecedor no Código de Defesa do Consumidor que é tratado diferente, que é o profissional liberal. Profissional liberal não é qualquer pessoa que trabalhe como autônomo, por exemplo, um pedreiro, um encanador. Não, esses não são profissionais liberais. São autônomos, têm sua importância, mas são tratados de forma diferente. O profissional liberal é aquele que exerce uma atividade intelectual muito mais do que braçal. Por exemplo, o advogado, um médico. Você vai num consultório do médico e para ele te dar uma receita que custa R$ 500, ele só ouve você, lembra de tudo aquilo que ele estudou e te dá a receita. Viu? É um trabalho muito mais intelectual do que braçal, diferente do pedreiro, que é um trabalho mais braçal. Outra característica do profissional liberal é que, em geral, quase sempre, a atividade é de meio e não de resultado. O que é isso? É como um médico. Quando você contrata um médico para fazer uma cirurgia, ele vai tentar fazer o melhor dele, usando as melhores técnicas para salvar o paciente. Mas se mesmo assim o paciente morrer, você tem que pagar o médico, porque a atividade dele é de meio. Ele não pode te garantir o resultado de que vai salvar a vida do paciente. O advogado também é assim. Quando você vai no advogado, eu quero entrar com a minha ação de divórcio. Você vai pagar o advogado, ele também não pode garantir o resultado, mas ele tem que usar as melhores técnicas para tentar fazer com que você ganhe o processo. Então é atividade de meio e não de resultado. E em geral também exige uma graduação, uma faculdade. Tá, professor, entendi que existem os profissionais liberais. E qual que é a diferença para esses profissionais liberais? É que quando é um fornecedor normal, que não seja profissional liberal, uma empresa, uma loja de sapatos, uma loja de parafusos, qualquer fornecedor, a responsabilidade dele é objetiva. O que significa isso? Que não depende de culpa. Se o ato se deu ali, ele responde. Por exemplo, quando você vai a um banco e puxa seu extrato e descobre que, nossa, levaram o meu dinheiro. O banco teve culpa que levaram o seu dinheiro? Provavelmente não. Alguém que fraudou a sua conta e tirou o dinheiro. Mas mesmo assim você vai ser indenizado? Vai. Por quê? Porque independentemente de culpa, o banco tem responsabilidade. Então, na relação do fornecedor com o consumidor, ele responde independentemente de culpa. Mas é claro, tem que ter o que a gente chama de nexo de causalidade.
entre a ação do fornecedor e o consumidor. Se eu falo que comprei uma caneta e a caneta não funcionou e por isso eu estou abalado psicologicamente, não tem nexo de causalidade. Então eu não posso pedir dano moral porque eu comprei uma caneta que não funcionou. Ninguém fica abalado psicologicamente porque uma caneta não funcionou, era só pegar outra caneta. Bom, eu falei que o fornecedor, como regra, em geral, na maior parte das vezes, responde de forma objetiva, independentemente de culpa. Mas o profissional liberal só responde mediante culpa. Ele tem que errar. Se o advogado perdeu o prazo para interpor um recurso, ele responde. Se ele faltou à audiência, ele responde. Por quê? Porque ele agiu de forma culposa. Aí ele responde. O médico também cometeu um erro médico, deixou, sei lá, um bisturi dentro do paciente e isso proporcionou lá uma hemorragia. O profissional liberal médico responde, porque aí ele cometeu um erro, agiu de forma culposa. Então, como regra, os profissionais comerciantes respondem de forma objetiva, independentemente de culpa. Só ter praticado o ato já gera responsabilidade. Agora, o profissional liberal só responde se ele efetivamente errou. Bom, agora que a gente conhece essas duas figuras, nós podemos avançar nos outros estudos. Vamos estudar direito de arrependimento, quando eu tenho direito à garantia, quando eu não tenho. Mas essa aula era importante para definir quando existia ou não uma relação de consumo. Porque se você é um lojista e chegar lá alguém e que não tem essas características de consumidor, já saiba, não aplica o Código de Defesa do Consumidor. E, consequentemente, muitos dos direitos que a gente vai falar nessas aulas agora não serão aplicáveis a ele. Legal? Vamos para a próxima aula? Nos vemos daqui a pouquinho.